Fala pessoal, processei o governo Lula mais uma vez. Pois é, mais uma vez nós do Movimento Brasil Livre, do Gabinete 356, nosso mandato achou mais uma hipocrisia do governo federal. Mais uma hipocrisia de Lula, do Partido dos Trabalhadores, dessa vez até do Ministério da Saúde, né? Aquele governo que vocês vão lembrar muito bem, na eleição de 2022, vai se eleger falando em democracia, mas no mandato só anda com o ditador. Vai se eleger falando em paz, né? Mas só vai andar com um grupo terrorista, né? Elogiando muitas vezes o Hamas, elogiando muitas vezes o MST, elogiando muitas vezes vários grupos que qualquer parte do mundo livre, qualquer democracia liberal, qualquer ala do mundo ocidental vai criminalizar. Mas aqui, nesse país que é uma bagunça, nós aplaudimos, né? É um governo que ele vai se eleger em 2022 falando em preservar o meio ambiente, em preservar a floresta amazônica. Mas a gente vai ter recorde de queimada no Pantanal, recorde de desmatamento na Amazônia. E mais uma vez a gente acha uma hipocrisia. Quem não vai se lembrar de que, dentre as várias crises do governo Bolsonaro, boa parte dessas crises criadas pelo próprio governo Bolsonaro, por ter alguns ministros que eram incompetentes, uma dessas crises foi a crise da população Yanomami. Quem não vai se lembrar? Aqueles Yanomamis lá, indígenas desnutridos, na extrema pobreza, muitos morreram, centenas de Yanomamis morreram. Nesse exato momento, eu critiquei a gestão Bolsonaro, porque poderia sim ter feito bastante para salvar essas pessoas. Poderia ter salvo ainda mais vidas da população Yanomami. Só que eu não critiquei sozinho. Teve muita gente da direita, seja da direita liberal, seja da direita conservadora, que criticou também esses erros do governo Bolsonaro. Só que nesse caso, nós não ficamos sozinhos. Boa parte da esquerda, seja aquela esquerda mais petista, né, o Lula, na época já a Janja, seja aquela esquerda mais woke, né, a galera do Felipe Neto, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Revista Fora, essa galera mais esquerda woke, todo mundo também criticou, né? Quem não vai se lembrar de tantos artistas, cantores de lacração, artistas da Globo, atores da lacração, ativistas do meio ambiente, né? Não só do meio ambiente, mas da pauta indígena, criticaram também Bolsonaro. E beleza, tudo bem, fazia parte, eu também critiquei nesse momento. Mas aí veio o governo que essa galera de esquerda apoiou. Eu nunca apoiei PT. Essa culpa eu não carrego, minha mãe não me criou para virar petista. Mas o governo que essa galera apoiou foi lá e ganhou. Tá aí governando. E o resultado é esse aqui, ó. Primeiro vamos lembrar esse vídeo do Lula aqui, tá? Lula critica Bolsonaro após visitar os Yanomamis. É desumano o que eu vi aqui. Vergonha na cara não é uma das coisas que permeiam a trajetória política do Lula. Vamos abrir aqui aspas para o atual presidente. O presidente Lula esteve neste sábado em Roraima e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. O povo Yanomami sofre com a desnutrição e doenças como a malária e pneumonia. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que 99 crianças do povo Yanomami morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil por desnutrição, pneumonia e malária, entre outras causas. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região. A pasta também anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos. A violência cresceu no território, cenário constante de confrontos entre indígenas e garimpeiros. O avanço da mineração ilegal impulsiona a proliferação. E aí que ela vai contar as motivações da crise, etc. Mas note, né? Aqui a gente tá falando de 99 crianças que morreram. Absurdo, tá? Absurdo. Ridículo. Ridículo o governo deixar que crianças morram, independente se é Yanomami ou não. Mas Lula foi lá, colocou o seu colar, se tiver algum indígena assistindo, o nome não é colar, enfim, eu desconheço os dialetos, mas enfim, Lula foi lá, colocou o seu colarzão, colocou todos os seus adereços indígenas. Nossa, desumano que eu vi. Beleza. E aí ele ganhou boa parte dessa militância, desses ativistas da pauta indígena. Eu trouxe aqui um vídeo do Roda Vive, vocês sabem a minha opinião sobre o Roda Vive, enfim. Eu trouxe o Davi Copenaua. Ele avalia ações do governo Lula contra garimpeiros em terras Yanomami, tá?
Dá uma olhada no que ele falou, porque eu sempre cito aqui, né, que o movimento negro hoje em dia já não se preocupa com uma pauta que é extremamente importante, que é a pauta racial. Ele se preocupa em passar pano pro PT. As feministas, a mesma coisa. O movimento LGBT é a mesma coisa. Só que boa parte desses movimentos, podemos dizer assim, pró-indígenas, eles calam quando o erro vem do PT e de Lula. Olha aqui o Davi Copenal avaliando ações do governo Lula contra garimpeiros de terra. Olha aqui, ó. Que estão nos assistindo, e é uma grande honra, principalmente, estar diante de uma grande liderança que eu tenho uma admiração e também muita... O ano se passou desde o decreto emergencial no território Yanomami. As ações do governo Lula têm sido efetivas, de fato, para retirar os garimpeiros de dentro da terra indígena Yanomami? Estão falando sobre invasores, porque a presidente Lula, ele é a autoridade do Brasil. O governo ele tem um dever para resolver a retirada de invasores de garimpo, de fazendeiro, madeireiro, que estão todo lugar sempre invadindo. Mas a Lula, ele está tentando, porque tem muitas coisas, tem muita coisa, problema. Problema da terra Yanomami, problema da terra indígena, não está demarcada, e o problema, o geral, o governo não está conseguindo tapar os buracos, está tudo destruído, e quatro os presidentes que passou e deixaram desburacada. A Lula está tentando resolver esse problema que há outros governos que deixou assim desburacada. Olha aí, eu vou dar pausa aqui que eu não quero dar audiência pro Roda Viva, inclusive tá bem flopado, né? Dado que a qualidade é muito baixa. Agora, olha o que o Davi Copenal vem aqui nos falar. O governo Lula tá tentando tapar os buracos, porque as gestões anteriores deixaram muitos buracos. Ô Davi, o cara pálida, quem foram as gestões anteriores? Me fala. Eu lembro do governo Lula 1, 4 anos, do governo Lula 2, 4 anos, do governo Dilma 1, 4 anos, depois mais 2 anos de governo Dilma, depois o Michel Temer, que foi vice da Dilma, aí tiveram 4 anos de Bolsonaro, que eu, assim, não tenho passar pano nenhum, errou e errou muito, principalmente na questão indígena. Agora, se o governo Lula tá tentando tapar os buracos, foram os buracos criados por 16 anos de PT, mais 4 anos de governo Bolsonaro, né? Desses 16 anos de PT, 8 foram com o atual presidente, ou foram os anos, principalmente do último ano de governo Bolsonaro, que, repito, acho que errou sim. Agora, o governo Lula está tentando. Vamos ver como o governo Lula está tentando, que é o motivo do nosso processo? Olha aqui, ó. Matéria do Poder 360. Sob Lula, terra Yanomami teve 363 mortes em 2023, contra 343 mortes em 2022. O número aumentou sobre a administração do petista, que prometeu resolver problemas na terra Yanomami. Órgão vinculado à saúde, Ministério da Saúde, diz que dados são preliminares e fala em subnotificação dos anos anteriores. Ou seja, olha que maravilha. Esse número de 343 mortes em 2022, no último ano de Bolsonaro, para o Ministério da Saúde do Lula está subnotificado. Ou seja, não é que não morreram 363 mortes no primeiro ano de governo Lula. É que morreu mais ainda no governo Bolsonaro. Aí a matéria mostra, não, morreu menos no governo Bolsonaro. Não, esse número aí tá errado. Olha o nível que a gente chega. E aí vai esse Davi aí e fala que o governo Lula tá tentando. Tá tentando como? Se tá morrendo mais Yanomami no governo Lula do que no governo Bolsonaro e que dos outros governos também. Aí o Lula correu. Olha só, aqui uma linha do tempo pra vocês. O governo Lula correu, olha o que ele fez. Lula libera R$1 bilhão para combate à crise na terra indígena Yanomami. Medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União, o DOU, desta quarta-feira e tem validade imediata. Isso aqui no dia 13 de março de 2024. Tá? A matéria de que estavam morrendo mais Yanomamis do governo Lula do que no governo Bolsonaro é dia 21 de fevereiro de 2024. Não perca o fio da meada, tá? Então olha aí, o Lula foi lá, viu que estava rolando uma crise, que era uma crise que ia afetar obviamente a popularidade dele,
já que boa parte dos eleitores do Lula, na hora de escolher entre Lula e Bolsonaro, colocaram a questão indígena, na hora de escolher o Lula, colocaram a pauta indígena, estavam mais indígenas nesse governo que essa galera elegeu, né? Olha que absurdo. O que o Lula resolveu fazer? Criou ações para isso, R$1 bilhão, sem nenhuma publicidade. E olha só a matéria que vai sair no dia 30 de julho, ontem. Ministério da Saúde esconde dados sobre mortes entre os Yanomamis, diz o Estadão. Pasta publicou o último boletim em fevereiro, com números referentes ao mês de dezembro de 2023. O Ministério da Saúde decidiu esconder os dados sobre mortes e doenças entre os Yanomamis desde fevereiro deste ano. O último boletim disponível contém informações de dezembro de 2023. A reportagem é do jornal O Estado de São Paulo e foi publicado nesta segunda-feira, dia 29. Além disso, o governo não tem respondido às solicitações feitas pela imprensa via Lei de Acesso à Informação, referentes à situação na região. O Ministério informou que divulgará em breve um balanço com dados atualizados sobre os Yanomamis. Olha o nível que a gente chegou. Ou seja, teve uma crise, né? Linha do tempo para vocês entenderem como o governo Lula está se destruindo sozinho, né? Sozinho. Vamos lá. Teve uma crise no governo Bolsonaro com a pauta Yanomami. O Lula usa isso para se eleger. É um dos motivos que ele vai se eleger. Tá? Ele usa isso para se eleger. No governo dele, ele vai visitar a população Yanomami e diz que é desumano o presidente deixar isso acontecer. A população indígena, boa parte dos ativistas, ficam do lado do governo Lula sobre essa pauta. Aí descobre-se que no fim do primeiro ano de governo Lula morreram mais Yanomamis do que no último ano de governo Bolsonaro, quando teve essa crise de Yanomami. Aí o que o Lula faz? Pega R$1 bilhão do nosso dinheiro e cria um programa para os Yanomamis sem nenhuma publicidade. Aí o que acontece? A gente quer saber, o Lula, depois desse programa, tá diminuindo essas mortes? Tá aumentando? Mantém o mesmo nível? Porque você pegou R$1 bilhão do nosso dinheiro. E aí o Lula emite a divulgação dos dados sobre mortes em Yanomami. Pois é, isso é governo Lula, tá? Isso é governo Lula e tem gente que defende. Mas eu entrei com uma ação, expliquei aqui todo dia na ação, excelentíssimo senhor procurador do Núcleo Civil da Procuradoria-Geral da República. Cito todas essas matérias, todas essas informações, né? Coloco no documento toda essa linha do tempo e por que tudo isso é um absurdo e termino com: antes posto, pedimos que o Ministério Público Federal ajuize ação civil pública com pedido de tutela de urgência a fim de forçar o governo a divulgar de forma imediata e com grande publicidade todas as informações relativas sobre mortes de indígenas no território indígena de Yanomami. Porque, assim, isso aqui não é Venezuela, né? Lula tem inveja da Venezuela. Isso aqui não é Cuba. Lula tem inveja de Cuba. Isso aqui não é Coreia do Norte. Lula tem inveja também. Não é nem a Nicarágua de Daniel Ortega que o Lula foi elogiar lá fora e tomou uma investida internacional. Isso aqui não é esses lugares. Aqui ainda é uma democracia. Na democracia, ainda tem que ter direito a fazer oposição. E aqui nem oposição eu tô fazendo. Pode ser que tenha diminuído. Vai que o Lula se esqueceu, né? Pode ser que tenha. Eu quero apenas saber como o Lula está destinando R$1 bilhão do nosso dinheiro. Eu conseguiria elencar, assim, 1 bilhão de coisas que dá para fazer com esse R$1 bilhão nesse Brasil aqui, onde as pessoas estão tomando água suja, fazendo cocô no chão e saindo da escola sem saber o resultado de 10 menos 7. Sei lá, e sem conseguir citar os últimos 3 presidentes da República, né? Eu conseguiria vários locais onde alocaram R$1 bilhão. Omite os dados sobre a população Yanomami. Olha o nível. Isso aqui é Venezuela? Não é Venezuela, gente. Isso aqui não é Cuba, isso aqui não é no Nicarágua. Aqui ainda tem liberdade. Liberdade de imprensa, sobretudo. Se a liberdade de expressão a gente sabe já tá sendo chutada, tomando bicuda, tapa na cara, a liberdade de imprensa a gente tem que defender, ué. Porque boa parte desses jornalistas que criticavam não só o governo Bolsonaro, mas criticam o movimento Brasil Livre, criticavam o governo Temer, enfim, tudo que é mais à direita eles já criticam. E aí? Eles vão defender o direito deles não receberem informação do governo federal? Será que o nível de passação de pano vai chegar ao nível de que o Lula pode omitir informações da imprensa? Se eles vão assumir esse papel vergonhoso, eu não vou. Então, repetindo aqui para vocês. Antes posto,
pedimos que o Ministério Público Federal ajuize ação civil pública com pedido de tutela de urgência a fim de forçar o governo a divulgar, de forma imediata e com grande publicidade, todas as informações relativas sobre indígenas no território indígena de Yanomami. Esse é o nível do Partido dos Trabalhadores. E é contra isso que a gente vai lutar, custe o que custar, né? Agora é com a justiça. Mas o recado que fica aqui não é nem pro Lula, tá? Não é nem pro Lula. Ele claramente se embananou aí, né? Pra dizer o mínimo, pra não poder falar palavrão que o YouTube corta tudo aqui, né? Ele viu que, putz, uma das minhas pautas de campanha era a população Yanomami e meu governo tá simplesmente matando mais Yanomamis que morriam no governo que eu criticava por fazer a mesma coisa. E aí ele omitiu e espero que com essa nossa ação no Ministério Público Federal ele seja obrigado a divulgar as informações, que aqui ainda é uma democracia. Só que a pergunta é, e aqueles influenciadores, né, que não tem obrigação nenhuma, não fazem parte do governo? E o Felipe Neto? E todos aqueles artistas, e Anitta, Luísa Sonza, e aquela galera tá calada. Sabe por quê? Porque eles vão sempre pegar uma pauta específica, um erro específico, do governo que for, tá? Do Bolsonaro, que eu era crítico, do governo Temer, que eu elogiava mais. Eles sempre vão pegar alguma crise da direita para fingir alguma dose de humanidade, para fingir uma dose de humanismo. Em breve eles vão até esquecer essa dose de humanismo para defender aquilo que eles realmente querem defender. Lembre-se, a principal preocupação do Felipe Neto não é com a pauta racial. A principal motivação da Luísa Sonza não é com a pauta das mulheres. A principal motivação da Choquei não é com a população Yanomami. Não é. Porque já está provado que quando o governo que eles apoiam matam mais Yanomamis do que o governo que eles criticavam, eles ficam calados. A preocupação dessa galera é com o Partido dos Trabalhadores, é com o governo Lula. É isso que eles querem colocar no poder. E se, para manter o governo Lula no poder, eles tiverem que passar pano para coisas que eles criticavam em outros governos, eles vão fazer e vocês sabem muito bem disso. Sabem muito bem disso. Enfim, agora com a justiça e que o Lula se embananou nessa pauta Yanomami, vocês sabem muito bem que se embananou, tá tentando esconder, mas nós vamos deixar o Movimento Brasil Livre sempre que vocês precisarem, nós estaremos lá. Podem contar com a gente. Abraço.